Cristo Jesus veio ao mundo, viveu 33 anos e 6 meses aproximadamente, foi batizado com 30 anos no Rio Jordão por João Batista, cumpriu o seu ministério, foi morto, crucificado, ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos e está vivo. Os romanos pagaram a volumosa quantia de dinheiro aos soldados que estavam guarnecendo o túmulo de Jesus para mentirem que Jesus foi subtraído da sepultura de José de Arimateia pelos seus discípulos, mas na verdade Jesus está ressurreto e está vivo. Nós podemos observar no livro de Apocalipse de São João, capítulo número 19, vocês vão ver como Jesus está hoje. E quando Jesus ressuscitou, no capítulo de número 15 do livro de 1 aos Coríntios, o apóstolo, ele escreveu, o apóstolo São Paulo, que Jesus apareceu depois de ter ressuscitado, saído da sepultura, apareceu a Cefas, apareceu aos 12 discípulos, apareceu a mais de 500 irmãos e mais de 500 testemunhas ouviram o ressuscitado, apareceu aos discípulos ao caminho de Emaús, e apareceu a Tiago, e por derradeiro apareceu aos apóstolos, e por derradeiro apareceu ao apóstolo Paulo, indo ele a caminho de Damasco. E Jesus está vivo, e ele estabeleceu a sua igreja, e prometeu de buscar a sua igreja. Se nós irmos olhar para o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo número 11, 40 dias depois de Jesus ter ressuscitado, ele ficou 40 dias aqui na terra, dando instruções, instruindo os seus apóstolos, a sua igreja, seus discípulos, e ao 40º dia ele foi elevado aos céus, a sua ascensão, aconteceu a sua ascensão. E quando Jesus ia subindo aos céus, diante dos seus discípulos, os seus discípulos atônitos, olhando ao céu e vendo Jesus sendo ocultado em uma nuvem, apareceu 2 anjos vestidos de branco e disseram aos discípulos: varões galileus, por que vós estão olhando para cima? Esse Jesus que entre vós foi assunto no céu, da mesma maneira como vós ouvistes ele subir, ele voltará um dia. Então, Jesus prometeu de voltar para buscar a sua igreja. No livro de Mateus, capítulo número 24, versículo 30 e 31, a Bíblia diz que assim como o relâmpago sai no oriente e se mostra até o ocidente, será a vinda do Filho do Homem, será muito rápido. Ele virá buscar os seus escolhidos, os seus redimidos na face da terra, aqueles que ele amam, que guardam a sua palavra, que lhe obedecem, que lhe seguem verdadeiramente, como diz a Escritura. No livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo também escreveu que Cristo, na sua vinda, ele virá com os seus anjos no tocar da última trombeta. No livro de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, Jesus descerá do céu com os seus anjos e com o seu grande poder para buscar a sua igreja. No livro de 1 aos Tessalonicenses, o apóstolo São Paulo escreveu no capítulo número 4, versículo 16 e versículo 16, 17 e 18, dizendo que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com as trombetas de Deus, e aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos transformados e arrebatados, e subiremos juntamente a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isto é o arrebatamento da igreja, o elevar da igreja para encontrar com o Senhor na sua eterna glória. Meus amados irmãos, a Bíblia de Estudo Pentecostal, na página de número 1849, e tem um vasto relato e um estudo bíblico muito grande sobre o arrebatamento da igreja. A Bíblia Sagrada nos fala no capítulo 7, versículo 13 do livro do profeta Daniel, no capítulo 24, versículo 30 do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 26 do Evangelho de Marcos, no capítulo 21, versículo 27 do Evangelho de Lucas,
no capítulo 14, versículo 3 do Evangelho de João, em 1 Tessalonicenses 1 e 10, e 1 Tessalonicenses 4 e 15, e 2 Tessalonicenses 1 e 10, e Apocalipse 1 e 7, fala a respeito da volta de Jesus eminentemente a esta terra para levar os seus escolhidos, aqueles que lhe aceitaram, que creram na sua palavra, que amaram a ele acima de tudo, porque a Bíblia nos revela que nós devemos amar a Deus acima de tudo e amar ao nosso próximo como nós nos amamos a nós mesmos. A Bíblia Sagrada fala de um fato no capítulo 13, versículos 16 a 18 do livro de Apocalipse, São João, a respeito de uma marca que os homens irão receber, a marca da besta. E a marca da besta será implantada no ser humano depois do arrebatamento da igreja, porque todo aquele que receber a marca da besta terá vendido a sua alma para o demônio e terá perdido a sua salvação por consequência desse ato. E a Bíblia fala que a marca da besta é o número 666, está no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 a 18, e é o número de um homem. A marca da besta é o número 666, e aqueles que receberem essa marca jamais terão o privilégio, a oportunidade de receber a salvação. Quando Jesus estava jejuando no deserto para cumprir com o seu ministério terrenal, o diabo se apareceu a ele e fez uma oferta a ele muito grande, mas ele desprezou, dizendo Satanás a Jesus: eu te darei todos os reinos do mundo se você prostrado me adorares. Mas nós estamos nessa terra, meus amados irmãos, porque cremos na palavra de Deus, aceitamos Jesus como Salvador e jamais vamos vender a nossa alma para o diabo, porque nós somos comprados com um bom preço e esse preço foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Leia a Bíblia, são 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento, são 1189 capítulos, são 31.173 versículos. A Bíblia é um manancial de vida, é uma fonte que jorra para a vida eterna e é ela que testificam de Jesus. Meus caríssimos e amados irmãos, não perca a salvação da tua alma, não se dobre perante o inimigo e as oferendas deste mundo. Fique firme na presença de Deus, esconda a palavra de Deus no teu coração, para que o dia que Jesus vier buscar a sua igreja, você esteja preparado, porque será como num abrir e fechar de olhos, será como o relâmpago se mostra no oriente e se põe no ocidente, é muito rápido. Jesus levará a sua igreja para estar com ele no seu lar celestial. Está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo de número 11. Os discípulos, atônitos, olhando para os céus, quando Jesus foi elevado no 40º dia após a sua ressurreição, os anjos apareceram e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que entre vós foi assunto no céu, que foi elevado diante dos vossos olhos, da mesma maneira como vós ouvistes subir, ele há de voltar um dia, e ele voltará um dia para buscar a sua igreja. Ele dará ordem aos seus anjos que recolhem os seus escolhidos nos 4 pontos cardeais da roda dos ventos dessa terra, nas 4 extremidades dessa terra. Jesus dará ordem aos seus anjos para que recolham os seus escolhidos, os seus redimidos, para subir e estar com ele no seu lar eterno. Deus que te abençoe, te guarde, te proteja e te dê muitas vitórias na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém.